Olá, eu, Pedro de Holanda e o João Vitor iremos falar mais sobre uma famosa epidemia, a Cochiliobolus heterostopus em milho. Inicialmente, para trazer um contexto histórico dessa epidemia, sabe-se que no ano de 1970, aproximadamente 85% da área de milho plantada nos Estados Unidos foi plantado com cultivares que continham esse citoplasma T, que ele ia conferir justamente a condição de baixa esterilidade às plantas. No entanto, essas cultivares iam apresentar uma alta suscetibilidade a uma nova raça de fungo, que era a Bipolaris mates, que também foi denominada de raça T. A condição de um ambiente favorável e essa elevada suscetibilidade dos materiais ao citoplasma T resultou numa rápida propagação do fungo e com uma das epidemias mais devastadoras da história da patologia de plantas. Esse fungo ele destruiu campos de milho, resultando em plantas murchas, secas, com caules quebrados, espigas mal formadas e completamente podres. Contabiliza-se que as perdas causadas por esse fungo foram superiores a $1 bilhão. E, no entanto, a mancha bipolaris de milhos é mais grave em regiões de climas temperados, tropicais, ou seja, quentes e úmidos, e no quais as perdas podem ser superiores a 70% da produção naquele local. Já no Brasil, não há registros históricos de ocorrências severas da epidemia da mancha bipolaris de milho nas principais regiões produtoras. Bem, agora falando um pouco sobre a etiologia, que é justamente o ramo que vai estudar, identificar e pesquisar a origem e a causa de um determinado fenômeno, e pra gente, como a gente está falando sobre a mancha bipolaris do milho, ela vai ter como sua causa o fungo Bipolaris mates, que eu já havia citado anteriormente, que vai possuir como sua fase sexuada ou teleomorfo denominado de Cochiliobolus heterostropus. Esse fungo ele pode ser identificado através de exames de conídeos em microscópios, ou seja, vai ser levado a laboratório, os quais são produzidos nas lesões foliares ou em meio de cultura. Na observação dos conídeos, como a gente pode ver na figura, no vídeo, os conídeos eles vão apresentar essa coloração amarronzada, com sua predominância meio curva, com suas extremidades chegando a funilalar e com as pontas meio arredondadas. Com isso, tem-se a observação e a confirmação do Bipolaris mates. Cimatologia. Em relação à cimatologia da doença, as partes aéreas das plantas elas são mais suscetíveis à infecção pelo fungo. Os sintomas da mancha bipolar do milho, eles são variados, porque vai depender do genótipo e também vai depender das raças do fungo que estão atacando e infectando as plantas. Em relação a essas raças, existem 3 tipos de raça: a raça O, a raça T e a raça C. A raça O ela é mais prevalecente no mundo, ataca somente as folhas, causa lesões inicialmente pequenas e ovaladas. Essas lesões elas podem se tornar alongadas quando maduras, se desenvolvem limitadamente nas nervuras e aparece uma coloração palha. A raça T ocorre em lesões ovais e levemente maiores em relação à raça O. Apresentam uma borda com coloração marrom escura e podem também causar podridões nas espigas. A raça C ela apresenta lesões estreitas, alongadas e necróticas. Em relação à cimatologia também, pode ocorrer a coalescência das lesões. O que é a coalescência das lesões? A coalescência das lesões ocorre quando há uma pressão elevada da doença. Essa pressão elevada dessa doença ocorre antes do florescimento. Essa coalescência vai resultar na queimadura de todo o limbo foliar. Também existem alguns casos em que as lesões causadoras pelo Bipolaris mates podem ser confundidas com outras lesões de outros fungos, como no caso da Cercospora e da Cabatilla. No caso da Cercospora, ela pode ser confundida com a Bipolaris, porque as lesões da Cercospora elas são bem delimitadas pelas nervuras e geralmente no formato retangular. Já a Cabatilla, as lesões são arredondadas e menores que a mancha do Bipolaris, ou seja, é só um pontinho como vocês estão vendo na imagem abaixo. Ciclo da doença. A doença mancha bipolar do milho é uma doença policíclica, ou seja, ocorre em vários ciclos do fungo ao longo do ciclo da cultura.
É uma reprodução de forma assexuada, é uma reprodução que é predominantemente na natureza. O agente causal desta doença é através dos conídeos. Os conídeos constituem o inóculo primário. Em relação às condições favoráveis para que ocorra esse tipo de reprodução, deve acontecer em um ambiente quente e úmido. Como vocês podem ver, esse é um ciclo policíclico, no qual os conídeos são produzidos em lesões maduras. Após esses conídeos serem produzidos, eles são disseminados para as folhas ou para as plantas vizinhas pelo vento ou através de respingos da chuva. Depois que eles são depositados na superfície da folha, os conídeos germinam por tubos germinativos polares e penetram diretamente nos tecidos foliares ou através de aberturas naturais, como os estômatos das folhas. Após a penetração, o micélio do fungo invade as células do parênquima e assim provocando lesões foliares e gerando outros conídeos que irão infectar outras folhas ou outras plantas sadias. E assim é o ciclo da doença. Portanto, a gente tem que entender sobre o manejo de doenças, que vai se referir justamente ao conjunto de estratégias e práticas adotadas para prevenir, controlar ou reduzir os impactos das doenças que afetam as plantas cultivadas. Ou seja, para a gente, a principal forma de manejo da mancha bipolares do milho vai ser justamente a utilização de genótipos resistentes. Esses genótipos resistentes referem-se a organismos, neste caso plantas, que possuem características genéticas que vão conferir resistência a determinadas doenças, pragas ou condições adversas. Essas resistências eram geralmente resultados da presença de genes específicos que vão dar justamente a ação, o atributo de proteger a planta contra a ação desses patógenos. Ou seja, vai proteger a planta contra o fungo da mancha bipolares do milho. Outra forma também de manejo, a gente vai ter o uso de rotação de cultura, que ela vai reduzir justamente o inóculo inicial, mas também vai atuar de forma bastante efetiva contra todas as raças de fungo. E também, como além dessas medidas, a gente vai ter a utilização de fungicidas foliares, que vai atuar justamente no controle da planta. De modo geral, o controle de doenças foliares em plantas de milho é fundamental a partir de 15 dias antes e 20 dias após o pendoamento. E esse pendoamento é uma etapa crucial no desenvolvimento das plantas cultivadas, pois marca a transição para a produção de flores e sementes, e é um evento significativo no ciclo de vida das plantas. Portanto, em esse momento ela vai estar mais suscetível a possíveis danos causados pelas queimas das folhas. E no que se trata de cultivares suscetíveis, os fungicidas eles devem ser aplicados após o aparecimento dos sintomas, pois são justamente quando as condições estão mais favoráveis para o desenvolvimento da doença. E dependendo ainda, se as condições ambientais estão favoráveis, vai ser necessária a reaplicação do fungicida durante todo o período de crescimento da planta. Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, estamos à disposição para tirar e até mais.